Diga lá, família Tricolor, mais uma vitória maravilhosa do Flusão. Olha só, tenho muitas coisas para falar sobre essa vitória. Tem comentários que, cara, é muito cara de pau. É muita cara de pau. É muito envolvente a forma que eles fazem. É justamente para envolver mesmo a torcida. Porque o consórcio, um fala aqui, o outro vai replicando. É como se você não tivesse visto o jogo. Mas é muita mentira, eu vou falar sobre isso. E vou dar moral a quem realmente se destacou na partida e que realmente ajudou o Fluminense a construir essa maiúscula vitória fora de casa. Ok? Tem isso e muito mais. Assunto do Flusão. Sem covardia, sem mentira. Então é aqui. Vem comigo. Dia da mano velho. Mais uma vez, obrigado pelo carinho da presença de vocês. É muito bom tê-los por aqui, família. Brigadão. E eu já convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquela moral pra gente. Valeu? Muito obrigado, galera. Muito obrigado. Família, vamos lá. Vamos falar do jogo de ontem. Cara, uma vitória maiúscula. Maiúscula. Por que é maiúscula? Porque o Remo já tirou ponto de outras equipes de respeito. Fez um jogo difícil contra o Atlético em Minas. Fez um jogo difícil contra o Internacional. Então, o Remo merece seu respeito. Ok? Mas eu gostei da escalação do Zubeldia. Gostei. Porque ele sentiu uma certa fragilidade pelo lado direito de defesa do Remo. Então, se viu na necessidade de não ter que marcar tanto, botou um jogador um pouco mais ofensivo. E botou o Savarino. Tudo bem. Agora, galera, já vou começar falando a verdade para vocês. Esse papo de que Savarino jogou demais e merece ser titular pela atuação de ontem, esquece. Isso é história da carochinha para te enganar. Savarino jogou bem? Jogou bem, pô. Jogou mal não, jogou bem. Ponto. Entendeu? Ponto. Quem jogou demais foi Lúcio Acosta. E o Savarino foi uma das ferramentas que o Lúcio achou para jogar. Inclusive o Savarino, que podia ter feito muito mais, devido à fragilidade que ele encontrou pelo lado direito de defesa do Remo, produziu pouco, mas mostrou boa técnica. Porém, cara, teve um lance do Savarino que foi bizarro. Uma possível virada de bola, o Canóbio livre na direita. Ele me errou um passe bizonho e deu um contra-ataque perigoso pro Remo sem necessidade. Não foi uma bola forçada, ele estava livre, ele estava limpo. Então aquele detalhe, Savarino jogou bem sim. Mas querer falar que ele foi um dos melhores da partida, aí é ir longe demais, galera. Inclusive na coletiva, a primeira pergunta pro Zubeldia na coletiva, eu estava em dúvida se foi o pai do Savarino ou algum outro integrante da família. Porque a pergunta pro Zubeldia foi uma coisa absurda. Ó, o Savarino jogou demais, ele já é titular? Resumindo, é isso a pergunta. Ó, ele já jogou demais hoje. Foi o melhor da partida, fez chover. Pô, maravilhoso o Savarino, você não acha? Ele é titular no próximo jogo, né? Foi mais ou menos isso. Cara, bizonho, é o consórcio. E depois você viu algumas outras particularidades, né? Alguns outros canais falando a mesma coisa. Só que quando você para ver o jogo, você não vê esse desempenho todo. Repito, não foi mal, longe disso. Mas também longe de ser o melhor em campo. Sabe por que isso? Sabe por que eles estão falando de Savarino? Porque a perseguição que eles fazem aos outros é muito grande, cara. É muito grande, chega a ser covarde. Eu falei da primeira pergunta na coletiva. A última pergunta da coletiva também foi bizonho. Eles perderam a ser vergonhice. Já estão direcionando direto. E não é torcedor. É parte
fofoqueiro, né? Tem a mídia e tem os fofoqueiros. Porque a mídia trabalha sério. Então, na mídia aberta, na mídia fechada e principalmente na mídia internet, tem fofoqueiro pra cacete que se acha jornalista. Por quê? Porque jornalista, cara, ele narra os fatos. E não manipula os fatos para que possa atender a sua vaidade pessoal. Então isso tem que ser vigiado. Às vezes não acho nem maldade, cara. Às vezes eu acho só tipo ganância mesmo, aquela ansiedade de ser estrela, de ser o bambambam do tchá-tchá-tchá. Eu vou ocupar aquele cargo no jornalismo. Para mim isso é fofoca. E fofoca das braba, fofoca mentirosa. Entendeu? A última pergunta, pô, o cara já questionou John Kennedy, Freitas, quase... Na verdade, porra, tu não... faltou só de fazer assim, ó. Por que você insistiu com John Kennedy e com Freitas? Só que ele ignora que o John Kennedy e o Freitas, ao lado do Acosta, foram os melhores jogadores em campo. O Freitas ontem foi de uma segurança fantástica. Inclusive, até no final do jogo, uma bola vindo da esquerda perigosa. Cara, o centroavante eu falei, tomamos. O Freitas deu um carrinho, chegou juntinho e botou pra corda. Freitas ontem foi impecável. Lançamentos precisos. Freitas jogou demais. John Kennedy jogou muito. Participativo demais, vivo na jogada, toda hora. Fez o gol, fez um segundo gol que pra mim foi mal anulado. Pra mim, na minha opinião, foi mal anulado. Eu vou buscar mais informações, vou buscar imagens sobre esse lance. Porque ele estava impedido. Ele estava realmente à frente. Mas na minha opinião, quem tocou para trás foi o zagueiro. Se o zagueiro toca para trás, mata o impedimento. Entendeu? E ele virou de canhota e fez. Teve o lance do John Kennedy, cara, que foi até bizonho os comentários. John Kennedy recebeu um belo passe de letra do Acosta. Ele me corta para dentro e dá-lhe uma pancada para gol. Cara, que pancada bonita. E o goleiro fez uma defesa brilhante. Aí você vê comentário que ele tinha que chapar no canto e ignoram que tinha um zagueiro entre o destino da chapada e o pé do John Kennedy. Ignoram. É como se o cara que estivesse fazendo esse comentário tivesse um profundo conhecimento de futebol. Já tivesse dentro do campo várias vezes, entendeu? E a gente sabe que não... Porra, não sei se teve uma para poder fazer uma análise dessa. Porque a bola, ela não é transparente para passar por dentro das pessoas. E tinha um zagueiro na frente. Aí quando eu falo que a ansiedade de falar mal do jogador que eles não gostam, é bem maior do que a vontade de falar a verdade. E outra coisa, o homem de 14 milhões de dólares entrou em campo. Cara, primeiro jogo, não deu para ver nada, normal, ok? E vou falar para vocês, quem tinha esperança de ver um centroavante de área, fixo, grandalhão e tal, esquece. Cada vez aumenta mais a minha convicção de que é jogador de movimentação do ataque, momentaneamente pode estar no miolo da área, mas a maioria das vezes vai estar pelos lados, ou até um pouco recuado. Ok? Mostrou que a coordenação motora dele é horrível, mas que ele sabe jogar. Sabe jogar. Na verdade, a coordenação motora, eu me expressei mal, não é horrível, é desengonçada. Mas ele sabe jogar. Tem bom passe, ok? Tem boa visão de jogo. A habilidade é mínima, mas sabe jogar, não é de bobeira. Mas ontem também ele já entrou ofuscado, né? Porque a atuação do John Kennedy foi qualquer coisa de fantástica, cara. Jogou demais. John Kennedy, Acosta e Freitas jogaram muito. Mas o consórcio não vai passar isso para vocês. E eu não quero que você acredite em mim. Eu quero que vocês, se possível, que não viu o jogo,
Busque o replay na íntegra. Não quero nem o compacto. Pega nem os melhores momentos. Porque os melhores momentos também é da nave-mãe, e a nave-mãe não vai favorecer a verdade. Então, eu aconselho a vocês, vejam a atuação do Freitas ontem. Mas eu vou falar sobre os jogadores especificamente numa outra oportunidade. Tá? Mas o Fluminense jogou bem. Eu estou gostando de ver a personalidade do Zubeldia. Família, nenhum dos jogadores contratados vieram como excepcionais, como maravilhosos, como craques, como os brabos de bola. Nenhum deles. Então nenhum deles tem que chegar aqui e sou titular e acabou porque o fulano ali quer. O fulano do canal tal falou. Ele fala em nome da torcida. Não, porque a torcida não aguenta mais, a torcida quer. A torcida... Os caras não têm nem a simplicidade, cara, de tentar trazer esse argumento para a torcida, mas que a torcida responda no campo. No campo. A torcida só pega no pé do Freitas, por exemplo, quando o Freitas pede isso. Por que o Freitas pede isso? Porque o Freitas é um jogador que tem muita coisa importante. Ele é bom na bola aérea, ele é bom no lançamento, ele é rompedor, ele tem muita característica importante. Qual o problema do Freitas? É quando ele cisma de driblar lá atrás sem responsabilidade. Aí o próprio Freitas atrai isso e é merecedor as vaias. É merecedor. Agora, o cara já entrar em campo, já falar mal do cara antes do cara entrar em campo. O cara é bizonho. Isso é perseguição. O John Kennedy joga bem, joga... Aí os caras vão dar uma moral nas entrelinhas. Assim, você nota que o cara está tendo que elogiar com má vontade. Com má vontade. Quer ver um exemplo? Pega as notícias que rolaram no jogo de ontem. Vejam as exageradas avaliações sobre Savarino. Os elogios exagerados do Savarino. Como é que a boa vontade flui. E vê quando fala da atuação de Freitas, John Kennedy. Como é que eles puxam para baixo? Torcedor, eu não estou falando que um é craque, outro é ruim, que não é isso. O que eu quero é que você não seja enganado. O que eu quero é que você tenha a sua opinião. Eu não tenho o poder que para aqui falar em nome da torcida. Se o Freitas no próximo jogo, Atlético Paranaense no Maracanã, se o Freitas entrar, jogar demais, não fizer graça, a torcida não vai vaiar o Freitas. O que a torcida quer é que o Freitas não brinque atrás. Ponto. Não é que a torcida tenha ódio do Freitas, quer arrebentar o Freitas. Não é isso, cara. Ah, o Milan joga muito mais do que o Freitas. A hora que ele tiver oportunidade, ele mostra. Pô. Simples assim. E o Zubeldia está fazendo isso com maestria. Quando teve essa última pergunta que eu citei no final da coletiva, o Zubeldia falou uma coisa que é muito verdadeira. Mas o cara que está perguntando nunca pisou numa bola, nunca tocou numa bola. Não sabe o que é um 3D, uma chapada, não sabe... Não deve saber porra nenhuma disso. Aí vai falar, o cara está fugindo do assunto. O Zubeldia está se provando um excelente gestor de grupo. Você não pode pegar um jogo onde você tenha um adversário com um lado direito, por exemplo, muito forte, e querer começar com o Savarino. Daqui a um mês, daqui a um tempo, pode ser? Pode, cara. Tem potencial, sabe jogar, mas ainda não é o momento de Savarino. Novamente, na parte ofensiva, o Soteldo entrou ontem e foi muito mais insinuante. Deu muito mais trabalho. Partiu para dentro, levou no fundo cruzamentos precisos para dentro da área. Novamente. E galera, você que ainda tem ranço do Soteldo, esquece. Não tem mais Renato Gaúcho, não. Renato Gaúcho que implicava na forma de agir do cara, de atuar do cara. Hoje não. Na verdade, desde o ano passado. Soteldo se machucou no final do ano jogando muito. E desde então, toda vez que ele entra, ele corresponde
de forma positiva. Então o que eu quero não é ter jogador cativo, prioridade para elogiar. Eu sou contra isso. O que eu quero é que os melhores tenham oportunidade de atuar. Quem é reserva hoje pode ser titular amanhã. Ponto. Agora, não é o cara porque chegou, ou o cara porque é o bibelozinho do fofoqueiro tchau, do fofoqueiro ir, do fofoqueiro aquilo, tem que jogar de titular porque o fofoqueiro gosta dele. Cara, eu acho sacanagem. E, com certeza, isso não faz bem ao Fluminense. Ok? Parabéns a Zubeldia pela postura, pela seriedade, pela personalidade de não se curvar a esses comentários, a essa pressão. Parabéns. Você está muito acima da diretoria. Mas, vida que segue. Vamos aguardar o próximo jogo e quero saber a opinião de você, torcedor. Eu não vou aqui falar em nome da torcida. Quero a opinião de vocês. O meu respeito é por vocês. Ok? Quero que aqui seja uma fonte de desabafo para vocês. Que vocês venham interagir comigo. Quer criticar? Critique. Mas quer elogiar? Elogie. Não fique com vergonha de elogiar porque o fulano do canal tal falou mal. Esquece isso. O fulano da emissora tal meteu o pau. Esquece isso. Tenha a sua opinião. Tenha a sua própria opinião, irmão. Não deixe ninguém te manipular. Ok? Estamos aqui para isso. Falou? Galera, obrigado pelo carinho da atenção até aqui. É sempre muito bom tê-los na nossa companhia. Não esqueça de deixar o like. E tamo junto, Flusão. Lealdade tricolor é tudo. Pra gente é tudo. Ok? Até a próxima, a gente se vê por aí.